Boa noite, a paz do Senhor, Dalila, Karina, glória a Deus, Leni, todos chegando aqui, sejam bem-vindos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, Pierre, paz, Ana Cris, Carlinhos, Ana Nascimento, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que estão chegando, Sara, Bozana Carvalho, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o perigo de ficar na janela. Dalila, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Mulheres bem-aventuradas, minha esposa, todos aqui chegando, Simone. Fico muito feliz por a presença de vocês, não é? Agradecer ao meu Deus por esse momento que nós podemos conversar sobre o perigo de ficar na janela. E isso é muito importante. Então, enquanto nós vamos aqui, Ana Cris, a Pai do Senhor Jesus, enquanto nós vamos orar, para a gente começar a falar sobre esse assunto, Júnior, Gilane, a Pai do Senhor Jesus, boa noite, sejam bem-vindos. Vocês podem pegar esse aviãozinho aqui, não é? E encaminhar para os seus amigos, jovens, não é também? Que esse assunto vai englobar todo mundo, começando por um adolescente, jovem, adultos e todos para ser edificado através da palavra. Jerusa, seja bem-vinda. Eduarda, Beatriz também sejam bem-vindas, tá bom? Vamos começar com oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui te agradecendo por esse momento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Que nesta noite, Espírito Santo, o Senhor possa falar em nossos corações. Que o Senhor possa edificar vidas, que vida seja alcançada através da tua palavra. Deus, obrigado por cada pessoa que está aqui, aqueles que vão chegar e também aqueles que vão passar por aqui, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, eu espero que vocês fiquem até o final, tá bom? Jeane, seja bem-vindo. Ana Kelly, seja bem-vinda. Fiquem até o final, que eu tenho certeza que essa palavra de Deus vai edificar e vai abrir muitos teus olhos em nome de Jesus, tá bom? Genival, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus, tu és uma bênção. Pessoal, vamos lá? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 até o 12, tá? Meu pastor amigo Júnior Mendes, ali de Mamanguape, quero aproveitar, não é? Já fazer um convite ele aqui. Depois eu converso com ele ali no privado. Sexta-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer uma live junto, viu, meu pastor? O senhor está por aí, tenho certeza. Depois vamos conversar, acertar bem direitinho. E vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá? Vânia Silva, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Esther. Então vamos começar, pessoal? Vamos começar? Vamos começar em nome de Jesus, tá bom? Aquele que tiver alguma pergunta, fica até o final que nós vamos responder. Olha, em Atos capítulo 20, versículo do 7 ao 12, vai falar de um jovem, certo? Que estava dentro do tabernáculo, hoje na igreja, não é? Estava na igreja, e aí ele vai para... Olha aí, ó, nosso pastor Júnior Mendes já está confirmando. Semana que vem estamos juntos, fazendo uma live em nome de Jesus, tá bom? Então, ó, ele estava na janela, saiu de dentro da igreja e foi para dentro, foi para cima de uma janela. Irmã Roberta, irmã Ângela, seja bem-vinda em nome de Jesus, tá bom? Ana Machado, Érica, em nome de Jesus. Então, pessoal, ele estava dentro do tabernáculo, ele estava ali dentro da igreja. O apóstolo Paulo, ele estava indo, não é? Ele estava indo para a cidade de Jerusalém com o propósito de levar ofertas, não é? Para os pobres da Judéia. E nessa jornada ele tinha que passar por Troade, isso, não é? Pedro de Mamanguá, de Guarabira, a paz do Senhor, seja bem-vindo, amigo. E essa cidade, a Troade, tem uma importância na vida do apóstolo Paulo, porque Troade foi aonde ele recebeu, o apóstolo Paulo, o chamado de Deus para entrar na Macedônia, para entrar na Europa, para ir para o Ocidente. E em Troade ele fez essa visita, não é? Que está aqui
Atos 20, do 7 ao 12. Ele fez essa visita. E ali estava um jovem, não é? Dentro, vamos dizer assim, da igreja. E de repente ele decidiu, não é? Ir para a janela. E aí diz a palavra do Senhor aqui que ele teve um sono e caiu da janela. Interessante que quando ele cai da janela, ele morre. Ele morre, não é? Ele morre. E aí, Maiane, você disse que vinha e veio mesmo. Deus abençoe. Então, o que acontece? Ele morreu, o apóstolo Paulo estava pregando, era Santa Ceia, ele estava pregando, ele parou a pregação dele, desceu, orou pelo rapaz e o rapaz voltou à vida. Mas o rapaz estava dentro do tabernáculo, dentro da igreja, e foi para a janela. E ali teve um sono e caiu. Então, e morreu, né? Depois ressuscitou. O que eu quero passar para você hoje, qual é o perigo da gente ir para a janela, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero passar para você em relação à janela, Gisele, seja bem-vinda, Pai do Senhor Jesus. Kelly Sonali, seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus. E aí, a primeira coisa que eu quero falar para você sobre o perigo de estar na janela é que quando vai para a janela, é um lugar que oferece muitas distrações. Isso, quem está na janela vai ter muitas distrações, não é? Por quê? Porque quem está na janela vai produzir o quê? Acomodações. Então, certamente esse jovem, ele deve ter procurado um local que tivesse vento. Um ambiente mais agradável, não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque aquele lugar não tinha naquela época ar-condicionado, então deveria estar muito quente, né? E ele disse, não, vou para a janela ali, porque lá está um ventinho, não é? E só que ele foi para a janela, e aí, quando ele faz esse trajeto, ele vai perdendo pouco a pouco o quê? O interesse do que está acontecendo dentro do auditório, do que está acontecendo dentro da igreja. Então, talvez ele possa ser, assim, talvez ele possa ter pensado, quem sabe lá fora está acontecendo coisas interessantes que eu preciso olhar. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite, tá? Olha, quando nós temos distrações, é perigoso. É perigoso. Porque isso vai trazer acomodações para a nossa vida. E eu estou dizendo isso não só da vida espiritual, que é o mais importante, mas na sua vida sentimental, na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento, não é? Quantos casamentos hoje o cônjuge está acomodado? Quantos, não é, relacionamento entre namoro e noivado estão acomodados? Espiritualmente acomodados. Por quê? Porque acham que já sabem o suficiente, acham o que fazem já é o suficiente. Mas entenda uma coisa, todos os dias, nós temos que se aperfeiçoar. Todos os dias, nós temos que melhorar. Então, quando estamos na janela, vai trazer distrações. Interessante que nós temos que trazer aqui a nossa memória que esse jovem estava dentro da igreja. E eu quero crer que esse jovem era um jovem crente, não é? Era um jovem que estava dentro da casa de Deus, não é? Mas também que ele gostava de ouvir a palavra de Deus, que ele gostava de ouvir os louvores, não é? Que ele gostava de estar junto ali dentro da igreja. Mas, de repente, ele começa a querer olhar, ou melhor, começa a olhar para fora. Para fora. Anota isso e nunca esqueça o que eu vou dizer. A tentação ou a queda de uma pessoa começa através do olhar. Através do olhar. Então, quando você sai da igreja, de dentro da igreja,
Quando você deixa, agora vamos trazer para agora, para esse momento. Quando você sai e começa a não começa a olhar mais para o seu casamento, para os seus relacionamentos, para a sua vida espiritual. Quando você não começa a olhar, começa a se acomodar, você vai começar a olhar aonde não devia. Você vai começar a olhar para onde não pode, e isso pode gerar a queda. Isso pode gerar ficar fria no seu relacionamento, no seu casamento, sua vida espiritual. Então, o que é que aquele jovem estava querendo ali, estava fazendo? Ele estava querendo experimentar o melhor de Deus dentro da igreja, mas também o melhor do mundo. Então entenda uma coisa, não tem como você e eu querer experimentar o melhor de Deus e também o melhor do mundo. Não vai dar certo. Sabe? Isso vai trazer acomodamento, isso vai trazer... você vai ficar frio, você vai começar a olhar para onde não deve. Então, tem que ter cuidado no que você está olhando, no que você está vendo. Por quê? Porque isso pode trazer, com certeza, pode trazer prejuízo no seu casamento, prejuízo para a sua família, prejuízo para os seus relacionamentos. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha, muitas pessoas vão para a igreja, como esse jovem estava lá, não é? E começa a cantar, a pregar, a estar em conjuntos de louvores, não falta um culto. Mas quando sai da igreja, como esse jovem saiu, foi para a janela e caiu e morreu, mas ressuscitou, que o apóstolo Paulo foi lá, ele começa a fazer o quê? Sai da igreja e começa a ouvir, a ver, a andar aonde não deve, sabe? E aí muitas vezes isso vai trazer prejuízo para dentro da sua casa, prejuízo para a sua família, para os seus relacionamentos, para o seu casamento. Então presta muita atenção, não se deixe ficar acomodado, acomodada, não se deixe. Jovens que está aqui na live, deixa eu falar agora para você, o mundo não tem o que oferecer para você, porque as coisas, quando o diabo, quando ele mostra para você o mundo, ele não vai mostrar as coisas ruins, ele vai mostrar as coisas coloridas, coisas boas, sabe? Então, o mundo, sabe, é atraente, o mundo vai trazer para você distrações, vai mostrar para você coisas bonitas, mas são passageiras, sabe? Quantos casamentos estão bem, mas ou o marido ou a esposa de repente fica acomodado e começa a querer olhar lá fora, e aí começa a ver o que não deve e começa a entrar, começa a se envolver, começa, sabe, e aí começa a pensar, rapaz, eu estou vivendo pensa, melhor do que o meu casamento. Não é passageiro, é passageiro. Então, essa questão de você sair e ir para a janela, vai trazer também um negócio assim, rapaz, eu estou tão satisfeito, porque olha, nós estamos hoje dentro da igreja, mas se você ficar acomodado, se você começar a olhar onde deve, e você ficar satisfeito com tudo isso que você está fazendo, você vai começar a perder interesse pelo seu cônjuge, pela sua família, pelos seus relacionamentos, pela vida espiritual. Você vai começar a perder esse interesse. Por quê? Porque as coisas do mundo são sedutor. São. Então, tenha muito cuidado, porque o mundo vai também oferecer, sabe o quê? Prazeres, sabe? E aí, meu irmão, esse é onde mora o perigo. Eu dentro da igreja eu não posso fazer isso. Eu dentro da igreja eu não posso fazer aquilo. Eu já tentei me relacionar com um jovem, com uma moça, mas ninguém me quer, isso dá tudo errado. Ei, deixa eu falar para você que é jovem. Lembre-se, não adianta querer pescar no mundo. Não vai dar certo. Continua no teu lugar.
tá? Continua no teu lugar, tá certo? Então, outra coisa que a janela vai trazer é a pessoa começa a ser curioso, curiosa, não é? E nós sabemos que hoje tem adolescentes, hoje tem muitos jovens, hoje tem muitos homens e mulheres que são curiosos demais. E aí começa a se juntar com pessoas que não se deve. Começa a se juntar com pessoas que não se deve. Começa a fazer grupinhos, não é? Começa no colégio se juntar, fazer grupos, sair junto e começa a ver e fazer, não é? Por quê? Por causa da curiosidade. Então, presta muito atenção, muito atenção. Por quê? Porque a distração vai levar você ao sono e vai levar você a alguns pensamentos. E que pensamento é esse? Você pode até começar a pensar, peraí, deixa eu pensar até onde eu posso ir. E vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Então, pensa comigo agora. Como é que está indo, não é? A sua vida conjugal, a sua vida espiritual, os seus relacionamentos, a sua vida espiritual. Você tem se distraído? Você tem tido curiosidade nas coisas do mundo? Você tem se acomodado nos seus relacionamentos? Não preciso melhorar nisso. Não preciso melhorar aquilo. Isso é besteira. Você tem passado por isso? Então, mesmo tempo, preste atenção, hein, pessoal, mesmo tempo que ele está dentro da igreja e vai para a janela, ele começa a ser atraído por outras coisas também. Ele não só está olhando mais para dentro da igreja, o apóstolo Paulo pregando, ele está olhando para fora o que está acontecendo lá fora. Então, outras coisas vão ganhando espaço e terreno aonde? No coração daquele jovem. E aí, vai trazendo interesse aos olhos dele. E aí o que acontece? Ele vai desejando olhar para as coisas que estão aparecendo em sua volta e vai esquecendo das coisas que estão por perto. Preste muita atenção nisso. Preste muita atenção na internet. Preste muita atenção nos filmes que está assistindo. Preste muita atenção nas amizades, nas diversões que vocês estão se divertindo. Cuidado nas coisas novas que estão surgindo. Cuidado com as aventuras que estão aparecendo. Cuidado. Não se deixe levar por isso. Tenha muito cuidado, porque algumas curiosidades tentam fazer você se experimentar o quê? Drogas. Tenta você experimentar sexo dentro do namoro, antes do casamento. E aí, meu irmão, vai acontecendo coisas e ganhando espaço no seu coração e você vai pensando, até onde eu posso ir? Até onde eu posso ir? Tenham muito cuidado. Outra coisa que a janela traz, como eu acabei de falar, sono espiritual. Sono espiritual. Então, quem vai para a janela, em via de regra, em algum momento, ele vai perder a conexão das coisas de Deus. E começa a ter mais vigilância, e não começa a ter mais vigilância em relação à tentação. Então entenda isso. Quando você começa a ir na janela, como aquele jovem, quando você sai do seu lugar, quando você sai de onde Deus quer que você esteja, não é? Aí você começa a perder a conexão com as coisas de Deus e não começa mais a vigiar as tentações. E muitas vezes a pessoa diz, não, foi o diabo. Não, foi a gente que saiu aonde Deus queria que a gente estivesse. Por causa da curiosidade, não é? Vai começar a fazer coisas que não se deve. Lembra de Sansão? Sansão era o quê? Um jovem crente. Sansão era consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Ele era um jovem cheio de Deus. Cheio de Deus. Você está entendendo? Então o que acontece com Sansão? Ele olhou para uma mulher. Ele olhou para
prostituta, e aí nasceu dentro dele o que? Aquelas paixões carnais. E aí começou a entrar dentro do coração de Sansão. Por quê? Porque ele teve curiosidade. O pai e a mãe de Sansão disseram assim: Sansão, não tem moça aqui dentro da nossa tribo, do nosso povo? Não, mas eu quero lá de fora. E aí, meu irmão, a gente já sabe, né, o que aconteceu com Sansão. Ele caiu. Ele caiu. Por que ele caiu? Porque ele foi, por causa da curiosidade, por causa do sono espiritual, por causa da acomodação, ele foi e caiu na tentação. Então presta muita atenção nisso. Cuidado com a sua vida espiritual. Se a sua vida espiritual não estiver bem, pode ter certeza, a sua família não vai ficar bem, os seus relacionamentos não vai ficar bem, a sua vida conjugal não vai ficar bem, não vai ficar bem. Então, entenda isso. A janela vai oferecer uma espécie de preguiça diante dos desafios da vida. Vai trazer preguiça diante dos desafios da vida. Então, a pessoa que está na igreja, ao mesmo tempo, muitas vezes ela não está. Muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, mas não está envolvida, não está comprometida com as coisas dentro da igreja. Por quê? Porque os seus pensamentos, o seu coração não está ali, está lá fora. Então, a pessoa começa a ter uma vida como as virgens loucas. Como assim? Tem a lâmpada, tem o nome, não é? Que é membro da igreja, é filho de crente ou filha de crente, é aluno de escola dominical, não é? Pode até ser pastor também, mas na hora da emergência, na hora que começa realmente as coisas a acontecer, aí começa a procurar azeite. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Na sua vida conjugal, nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual, tem azeite? Porque a pessoa pode estar como essas virgens loucas, acomodada. Ah, Jesus não vem agora. Ah, eu vou levar na vida. Besteira, tranquilo. Mas de repente acontece algo, como essa pandemia, por exemplo. A pessoa fica agoniada, e aí já não tem azeite. Cadê a fé? Cadê a confiança? E começa a acontecer coisas por causa que você não estava preparado. Então presta muita atenção nisso. Tenha muito cuidado na sua vida espiritual. Nunca deixe essa sua lâmpada se apagar. Seu azeite tem que estar sempre com você. Então, outra coisa que faz acontecer com a gente quando a gente vai para a janela. E o que é, pastor? As fraquezas na tribulação. Quando a gente vai para a janela e começa a ser distraído, começa a ficar acomodado, começa a ter sono espiritual, a gente fica fraco nas tribulações. É o que aconteceu com Pedro e aconteceu também com aquele jovem que dormiu. Então, você pode dizer assim: pastor, mas como eu vou perceber que eu estou fraco na tribulação? Quando você começa a perder os interesses nas coisas de Deus. Então eu quero alertar hoje, você que é jovem, você que é adolescente, você que é homem, você que é mulher, preste muita atenção para você não perder o interesse das coisas de Deus. Preste muita atenção nisso. Preste atenção aonde o seu coração está. O que eu vou dizer aqui é difícil, mas é o que está acontecendo. Muitos estão indo para a igreja, mas o coração está longe. Está longe. Então não deixe o seu coração estar longe de Deus. Não deixe ficar distante das coisas de Deus.
Lembre-se de uma coisa, a Bíblia diz, desperta tu que dorme. Então, olha, se o teu casamento está com problema, se os teus relacionamentos estão com problema, se tua vida espiritual com problema, é porque você está dormindo. Pare nesse momento de observar os erros do seu cônjuge, dos seus namorados, do seu noivo, ou da igreja, do pastor, da dirigente. Não, para de observar o erro deles e veja onde você está errando. Veja isso, tá bom? Outra coisa, não sou contra, mas muitas vezes você vai para a igreja, não leva a Bíblia, não sou contra, mas presta atenção, você leva a Bíblia, vai para a igreja e esquece de levar a Bíblia, né? Aí leva o celular, porque a maioria hoje é no celular. Mas quando você estiver lendo a Bíblia, um versículo ou alguma coisa, desliga a internet. Por que, pastor, desliga a internet? Porque se você for ler o que o pastor, o pregador está ali, e chegar uma mensagem, você vai clicar na mensagem. Olha a questão da janela, curiosidade, tá vendo? Então, vai clicar lá na mensagem, já perdeu o foco, o teu pensamento já não está mais ali, o teu coração já não está mais ali. Então, se for para ler a Bíblia no celular, no tablet, o que for, desliga a internet. Não perca. Agora você pode me perguntar aqui uma coisa. Por que esse jovem dormiu em cima da janela? Por que esse jovem dormiu? Por quê? Porque ele perdeu a alegria das coisas de Deus. Porque a janela é lugar de quedas perigosas. Janela é lugar de quedas perigosas. Você já percebeu que a maioria de quem cai de uma janela, a maioria das vezes cai para fora e não para dentro? Foi o que aconteceu com o jovem. Ele estava na janela, ele não caiu para dentro da igreja, ele caiu para fora. Você está entendendo? Então, preste atenção uma coisa. Um dia, Davi olhou na janela e a janela estava aberta e ele caiu. Ele viu Betseba tomando banho. Olha o perigo. Olha esse perigo. Então, um dia, Sansão olhou e viu uma filisteia e caiu. Por quê? Porque a janela dos olhos deles estava aberta para onde não devia. Então, cuidado com a janela. Cuidado no que você vê. Cuidado no seu coração. Fique sempre ligado naquilo que o seu coração está te atraindo, porque ele é enganoso. Você está entendendo? Muito cuidado nas suas escolhas erradas. Muito cuidado. Por quê? Porque Deus não vai dar para você, jovem, rapaz nem moças erradas. Lembre-se que as escolhas são suas. Mas se você estiver na janela, você vai acabar escolhendo errado. Por quê? Porque a janela é lugar de quedas perigosas. Vai cair. Então, fica onde Deus quer que você fique. Não se preocupe. Não se preocupe se as coisas estão dando certo para quem está do seu lado, quem está da sua frente, quem está por trás. O seu dia vai chegar. A sua hora vai chegar. Só não queira ter curiosidade das coisas do mundo. Outra coisa, a janela é um lugar para ser abandonado. A janela é um lugar para ser abandonado. Então, o que eu acho curioso aqui nesse texto que nós lemos aqui em Atos 20, do 7 ao 12, é que a atitude do apóstolo Paulo, quando aquele jovem morreu, não é? Ele não fica acusando a igreja, dizendo, por que você deixou ele sair? Por que vocês não prestaram atenção nisso? Não. Ele sai de onde ele está pregando, vai lá no jovem, ora, e o jovem ressuscita. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que parar de colocar
culpa nas pessoas por causa dos nossos erros. Você não precisa ficar apontando o erro do outro, dizendo, olha, ele errou, errou. Não, vá lá, se você pode corrigir e ajudar, corrija, ajude. Você está entendendo? Se você acha que o seu cônjuge, se você acha que alguém da sua igreja, nos seus relacionamentos, está fazendo alguma coisa errada, vá lá e ajude. Não precisa ficar apontando os erros. Não vai adiantar, não vai ajudar em nada. Vá lá e ajude. Outra coisa que Paulo fez, Paulo ele abraçou aquele jovem, não é? Paulo abraçou. Então, deixa eu te falar uma coisa, e eu estou terminando aqui. Às vezes, uma demonstração de amor para aqueles que estão dormindo, para aqueles que já estão mortos espiritualmente, aqueles que estão com o coração duro, muitas vezes, uma demonstração de amor muda como mudou. O apóstolo Paulo teve uma demonstração de amor que abraçou aquele jovem que quis ir para a janela, quis sair da igreja e ir para a janela. Morreu porque fez algo errado, teve sono, porque se estivesse dentro não teria esse sono. Mas aí ele teve o sono, mas o apóstolo Paulo não foi acusar aquela pessoa, não foi apontar, não, ele foi lá e demonstrou amor. Se você quer realmente as coisas melhores no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual, então demonstre amor. Demonstre amor, principalmente para aquelas pessoas que você vê que estão precisando de ajuda, sabe? Muitas vezes só uma palavra de amor, muitas vezes nem uma palavra, mas um abraço, um aperto de mão, pode mudar muita coisa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o amor, ele não perde. O amor não perde. E essas pessoas que estão dormindo precisam ser acolhidas, sabe? Precisa ser abraçado, precisa ser amado. E você tem feito isso? Faça isso. Faça isso. Muitos jovens, e aqui eu vou me direcionar para os jovens um pouco, muitos jovens estão caindo espiritualmente, muitos jovens estão dormindo espiritualmente, muitos jovens caíram, pecaram, e muitos estão escanteando, muitos no casamento também da mesma forma, muitos não estão tendo amor por essas pessoas, já vão acusando e condenando. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que nós seremos juízes. A Bíblia manda a gente amar e cuidar. E que nós podemos fazer isso. Que nós podemos fazer isso. Demonstre amor. Demonstre compaixão. Como Jesus faria. Aquele discípulo Judas, quando Jesus fala para ele, amigo, por que viestes? Jesus estava dizendo que ainda teria jeito se ele quisesse, mas Judas não quis. Não desista das pessoas, tá bom? Não desista e não queira ir para a janela. Ajude essas pessoas que estão na janela. Ajude essas pessoas que estão acomodadas, dormindo, pessoas que estão, sabe, com a mente, sabe, com o coração voltado para o mundo, pensando que está vivendo uma vida de mil maravilhas. Você pode ajudar. E como é que eu vou ajudar? Com amor, com uma palavra. Mas eu já falei, não adianta, eu sempre falo, não adianta com palavras, mostre com atitudes que você está preocupado com ela ou com ele. Pensa nisso. Faça a diferença. Não seja igual a muitos que estão dentro da igreja, mas são igual aqueles fariseus. Ficam expulsando as pessoas. Por quê? Porque fica apontando o erro delas e esquece do próprio erro. Então, que você e eu podemos fazer essa diferença. Que você e eu podemos fazer isso dentro da nossa família. Dentro da nossa família, dentro do nosso casamento, dentro dos nossos relacionamentos.
e na nossa vida espiritual com Deus. Lembre-se disso. Se você não estiver bem espiritualmente, você não conseguirá ficar bem em outras coisas. Olha, muitas vezes as coisas, a gente não está bem espiritualmente, mas aí as coisas começam a dar certo. Aí você acha que aquilo que você está fazendo é certo porque está dando certo, mas muitas vezes não é certo. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso porque, como eu falei aqui, o mundo é ilusão e ele vai mostrar coisas bonitas, coloridas, mas é passageiro. Tá? E é isso que eu queria trazer para vocês nesta noite. Essa reflexão do perigo da gente ter uma vida sonolenta, um perigo da acomodação, o perigo, não é, de você estar curioso com as coisas do mundo. Não queira viver uma vida dentro da igreja e fora dela outra. Não queira viver uma vida dentro da igreja uma coisa e dentro da sua família outra. Não queira viver uma vida dentro da igreja e dentro do seu casamento outra. Não. Não tem como. Não tem como. Sabe o que Jesus disse para a igreja de Laodiceia? Vocês não são quentes, nem são frios. Vocês são mornos. Não é? Ou melhor, vamos ler aqui. Ele diz assim, ó. Você nem é frio e nem é quente. Não é assim que diz? Aqui, ó. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então assim, Deus não gosta de pessoas que ficam em cima do muro. Entendeu? Deus não gosta de pessoas que ficam em cima do muro. Pessoas em cima do muro, para elas tanto fez, tanto faz. Se deu certo, tudo certo. Se deu errado, errado. Tanto fez, tanto faz. Fica passando a mão por cima dos erros, aceita qualquer coisa. Não, Deus não gosta. Deus não gosta. Então, que nós podemos ser quente na palavra do Senhor. Sabe? Que nós podemos estar ativo na nossa vida espiritual, nos nossos relacionamentos. Não fique acomodado no seu casamento, não fique acomodado nos seus relacionamentos, namoro, não. Queira sempre melhorar, queira sempre se aperfeiçoar, porque se não fizer isso vai entrar na rotina, vai esfriar. Então, não deixe isso acontecer, tá bom? Deus abençoe vocês. Muito bom estar com vocês aqui, muito bom pela presença de vocês. Obrigado por vocês que estão nos acompanhando desde o começo. Vocês que chegaram agora, muito obrigado pela confiança que vocês têm tido no nosso ministério, não é? Muitas pessoas têm nos procurado, têm contado um pouco da sua vida e eu agradeço pela confiança que vocês têm tido em nós, tá bom? Se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, estamos aqui para responder. Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Se não tiver, nós vamos orar em nome de Jesus. Não tem? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, poderoso e justo, estamos aqui, Jesus, te agradecendo por essa oportunidade. Obrigado, Senhor amado, por mais uma live que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pela tua palavra, que nós sabemos que a tua palavra, Senhor Jesus, ela não volta vazia, ela sempre tem uma direção. Deus, nos dá uma noite de paz, uma noite, Senhor amado, de sono, que o Senhor possa nos guardar, nos dar um final de semana abençoado, que o Senhor possa guardar cada família aqui, Senhor, que o Senhor possa, Senhor Jesus, dar saúde a quem está precisando de saúde, que o Senhor possa dar, Senhor amado, libertação àqueles que estão precisando ser libertos, restauração àquele que precisa de uma restauração, Senhor. Faz a obra, Pai, e que o teu nome seja glorificado em cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Deus abençoe vocês, tá bom? Maiane, amém. Deus te abençoe, tá bom? Deus abençoe. Meu amigo Jaelson,
Deus abençoe, obrigado aí por você estar aqui nos apoiando. Deus abençoe, Simone também. Que Deus seja louvado na vida de vocês, tá bom? Obrigado por tudo. Que sexta-feira nós estaremos aqui com o nosso pastor Júnior Mendes, ali de Mamanguape. Irmã Ângela, Deus abençoe. Dalila, Deus abençoe. Andresa, Deus abençoe. Jaiane, Deus abençoe. Pessoal, sexta-feira estaremos com o pastor de Mamanguape. Com certeza será uma bênção. Nosso pastor Júnior é uma bênção. Ele é uma bênção, tá bom? Deus abençoe a todos e até sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos.